bem-vindos ao NeuroK Podcast, um podcast que tem como objetivo desenvolver, comunicar e compartilhar informações de qualidade a partir do neurodesenvolvimento, saúde mental. E hoje eu tenho 3 convidadas incríveis. E o melhor disso não são só as convidadas. Além das trocas, nós também teremos uma conversa sobre o que é o autismo e entender também como que ele acontece e os sinais, como que ele se desenvolve e as áreas de avaliação, intervenção e atividades com a família. Mas antes da gente começar esse assunto, eu queria apresentar. Não, eu queria que elas se apresentassem, gente, porque essas meninas aqui, vocês não estão entendendo. Elas são incríveis, a gente tem a honra de trabalhar juntas na Clínica Neuropediatrics e é muito legal trabalhar com vocês. Mas quero que vocês se apresentem para o nosso público. Olá, meu nome é Flora, eu sou fonoaudióloga formada pela Unesp, tenho mestrado em fonoaudiologia, doutorado em ciências da saúde e comunicação humana e também sou especialista em motricidade orofacial. Minha área de atuação, então, é dentro da linguagem, dentro da fala e da comunicação, da motricidade orofacial, e eu atendo bebês e crianças dentro dessas áreas. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carmine, sou terapeuta ocupacional. Fiz minha graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Tenho especializações na área de reabilitação física, reabilitação neuropediátrica e também na área do autismo. Atualmente, meu público-alvo tem sido crianças, adolescentes e adultos voltados para essa área do neurodesenvolvimento. Eu me chamo Aretusa Dias, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estou concluindo a pós-graduação em nutrição funcional e terapia alimentar no autismo e TDAH. Hoje o meu atendimento é para crianças e adolescentes, dentro desse público, dentro do espectro, né? Então no autismo e no TDAH, mas também com outras condições neurológicas, paralisia cerebral, doença genética rara. Então, o meu atendimento hoje está dentro dessas áreas. Muito bem, meninas. Sejam bem-vindas a esse espaço, né, de diálogo que, sem dúvida nenhuma, vai chegar às famílias, às pessoas que precisam conhecer a respeito desse tema. E falando do nosso objetivo principal, que é o autismo, o espectro do autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a forma, né, como a pessoa se comunica, interage e observa o mundo ao seu redor. O autismo é considerado um espectro porque se manifesta de variadas formas e temos também os níveis de gravidade, né? E as principais dificuldades na parte da psicologia que nós precisamos observar e analisar com muito cuidado e acurácia são as dificuldades na comunicação, essa reciprocidade emocional, a atenção alternada, como que essa pessoa, essa criança, esse adolescente entende essa relação, esse esperar na hora da comunicação. Acho que a Flora vai falar disso daqui a pouquinho, né? E se entender o que o outro sentiu a partir de uma frase. Temos também a questão das interações sociais, a dificuldade desse ser estabelecer relações assertivas. Por vezes, ele é um pouco negligente, né? Não consegue ter essa sensibilidade, às vezes fala um pouco mais firme ou um pouco mais, vamos dizer, literal e pode parecer grosseiro, ou às vezes a pessoa não consegue entender exatamente o que foi dito, né? Então sempre fica naquele limite do que é o adequado. E temos também comportamentos repetitivos, né? Que temos não só o corpo, não só as mãos, né? Como o clássico ali. Nós observamos também a repetição de movimentos pequenos, as unhas, os pés, às vezes o movimentar o cabelo, né? Enfim, tem gente que deu risada aqui já. Tem questões também no próprio brincar simbólico, que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, na psicologia, a gente nota muito que essa criança, essa pessoa, tem uma rigidez muito grande na hora da brincadeira, né? Temos também a questão sensorial, que é super importante e passa por todas as áreas aqui, né, da nossa conversa, que as meninas também vão falar sobre isso. Mas na psicologia a gente observa muito também essa rigidez
ante um determinado alimento. Ai, porque eu não gosto naquela situação, eu não gosto nunca mais. E não se permite tentar. Essa rigidez, né, não só sensorial, mas a própria rigidez cognitiva também perpassa essa questão sensorial. E, na verdade, existem muitos sinais. Cada caso é um caso. Por isso que quando a gente recebe uma criança, enfim, um adolescente para avaliação, a gente gosta, né, meninas, de ter esse trabalho, esse olhar transdisciplinar, esse olhar muito minucioso para cada área, porque às vezes uma olhando sozinha pode errar, né? E quando nós estamos juntas, cada uma observa, olha, aqui na linguagem existe esse ponto, aqui na sensorial existe, aqui na alimentação, a gente consegue ter uma perspectiva mais assertiva dessa criança, né? E até dar um pouco mais de segurança para essa família na hora da devolutiva. Porque todos nós também temos esse momento de devolutiva e que por vezes é chato, é dolorido. A gente precisa também, né, ter todo um cuidado na hora de falar. Mas existe algo que eu sempre gosto de frisar. É muito melhor saber um caminho cedo do que um diagnóstico tardio e essa criança não ter propulsão, objetivos de evolução. É porque quanto mais tarde, mais difícil a criança evoluir. Mas agora falando dos sinais. Flora, nós sabemos que a comunicação é uma das áreas chaves que nos mostram sinais, né? Quando uma criança tem atraso, quando um pacientinho tem atraso. Fala pra gente um pouquinho dos principais sinais que você encontra ali no consultório na hora da avaliação. Então, como você disse, cada pessoa é única, né? Então, vão ter características diferentes dentro de cada indivíduo que chega para avaliação, mas, de uma forma geral, quando a gente pensa no autismo, existem muitas dificuldades relacionadas à comunicação, à interação. Então, isso que a Keila trouxe, né? Dentro de uma determinada situação, aí a gente pensa na habilidade pragmática. Como que eu vou me comunicar, o que eu preciso fazer, como eu vou iniciar, como eu vou encerrar. E a gente também percebe a dificuldade no contato visual. Então, pode ser aquela criança que, quando está conversando, tem dificuldade em sustentar esse olhar, que não olha quando é chamado, que tem um atraso na fala, ou fala pouco, regressão na fala. Então, existem diversas alterações dentro desse desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Além disso, dentro da fonoaudiologia, a gente trabalha muito com os simbolismos. Então, quando a gente está falando, se expressando, são símbolos que a gente utiliza, o significado de determinada situação. Então, principalmente quando a gente envolve crianças, a gente precisa observar como que é essa brincadeira simbólica, como que a criança se comporta, se ela dá função. Então, a gente vê muitas crianças que têm dificuldade em dar função aos objetos, né? A forma de brincar tem um padrão mais rígido, e você falou muito da rigidez cognitiva que pode aparecer. Quando a gente pensa em linguagem, existe o padrão rígido de comportamento, mas a linguagem acaba sendo mais rígida também, muitas vezes. Então, por que existe essa dificuldade em se comunicar, como se comunicar? Porque esse padrão pode estar rígido também. O que eu preciso fazer? Como modificar? Mas, assim, resumindo, a gente espera encontrar crianças que têm um atraso na fala, pouco balbucio antes de falar, uma regressão, dificuldade no contato visual e na interação. Ótimo. E quando nós também observamos a base, a estrutura desse funcionamento do espectro do autismo, a gente percebe atrasos motores, né? Atrasos nesse rastreamento também, nesse seguir instruções, né, Carmine? Fala um pouquinho pra gente a respeito dessas questões motoras. Então, quando a gente pensa na criança, qual que é a ocupação da criança? É o brincar, né? Então, tudo isso que a Flora já comentou, complementando um pouquinho, a gente observa, então, esses atrasos, né, de linguagem, também da iniciativa do brincar, do tempo da brincadeira, né, da função do brincar compartilhado. Então, tudo isso já faz parte, né, da nossa avaliação. E também pensando na parte motora. Essa criança, com quantos meses ela engatinhou? E se ela engatinhou, né? Essa criança já está caminhando? Com quanto tempo ela iniciou, né? Para passar da posição sentada para em pé, já está caminhando? Como é que está esse desenvolvimento? Aí a parte da linguagem também, né, que é bem importante.
E além disso tudo, a gente pensa na parte sensorial também, né? Então, aquela criança que corre muito, que pula muito, que tropeça, que cai, que não tem planejamento motor, né? Também a gente tem que ficar bem atenta. Então, um ponto bem importante é ficar atento ao ambiente. Essa criança no ambiente, como que ela explora o ambiente, né? Então, quando ela vai num parque um parquinho, né, brinca com outras crianças, como que é essa interação dessa criança, né, nesse parque? Como que é essa criança no ambiente domiciliar também, da parte de AVDs, né, das atividades de vida diária? Ela já consegue segurar um garfo, já consegue trocar roupa sozinha, já consegue mencionar as partes do corpo, né? Que isso tudo são pré-requisitos que a gente vai observando para que ela consiga adquirir habilidades lá na frente, né? Então, são alguns pontos que a gente pode observar nesse momento, né, de avaliação para estar direcionando essa família da maneira mais adequada. Perfeito. E quando se fala de rigidez, a gente já pensa também numa pessoa. Ajuda, Aretusa, pelo amor de Deus. Tem um pacientinho que não consegue comer, tem um pacientinho que tem uma rigidez considerável. Às vezes a gente ouve isso dos pais, né? A gente, enquanto profissional que não é da área da nutrição, realmente, aqui na rigidez eu consigo, mas a aproximação de alimentos, enfim, como que você faz para identificar isso nas tuas avaliações? E se, de fato, é uma questão comportamental ou pode ser um sinal de autismo, Aretusa? Acontece que eu percebo que um dos primeiros sinais que a família observa nas crianças, geralmente é o atraso de fala, pelo menos na maior quantidade, assim, né? E aí, a partir daí, começa a buscar esses profissionais que vão acompanhar e vão auxiliar durante o processo. E, infelizmente, a nutrição, ela está demorando muito para que as famílias entendam o quanto ela é importante de ser estimulada nesse público. Porque antes de a gente pensar na rigidez, a gente precisa pensar que no próprio desenvolvimento infantil, essa criança vai passar por diversas fases de aprendizado e de desenvolvimento também. Então, a alimentação, ela vai evoluir conforme o ganho de habilidades dessa criança evolui. Então, existe uma fase dentro do próprio desenvolvimento infantil que é esperada, que é a seletividade alimentar. Então, ela vai acontecer dos 2 aos 6 anos. Então, é uma fase onde a criança para de comer o que ela comia, a criança tem preferências por alimentos mais ultraprocessados, começa a trocar refeições por um lanche, então por um iogurte, por um biscoito. E isso dentro da família, muitas vezes é visto como normal. E é normal, é esperado. Mas a gente precisa sempre estar atento aos sinais que essa criança vai demonstrando, principalmente se existe um diagnóstico ou um possível diagnóstico para aparecer aí. Porque quando a gente começa a trabalhar isso lá para frente, vamos botar aí 3, 4, 5 anos, a rigidez interfere demais nesse momento. Porque a seletividade alimentar, a dificuldade alimentar ou o transtorno alimentar, ele pode ter várias bases. Desde a base que envolve a fono, com uma dificuldade de mastigação, uma inabilidade de movimentar a língua da maneira correta, que vai influenciar na fala, mas que também vai influenciar na alimentação. Pode ter uma relação sensorial, que daí a gente vai tratar com o terapeuta ocupacional, geralmente, mas a parte motora também. Se é uma criança que não consegue sentar na postura correta, por exemplo, para ela não vai ser confortável uma refeição sentada à mesa, ela vai preferir comer no sofá. E isso tudo começa a influenciar na forma com que a criança desenvolve o seu hábito alimentar. E aí, quando chega na mão da nutricionista, para a gente resolver esse padrão alimentar disfuncional, vamos colocar assim, a gente não consegue trabalhar mais sozinha. Então, eu preciso trabalhar a rigidez com a psicóloga, eu preciso trabalhar a questão motora da facial com a fono e eu preciso trabalhar a questão sensorial com a terapeuta ocupacional. Às vezes a fisioterapeuta vai fazer parte também desse leque de profissionais, porque vai ajudar a gente com a postura dessa criança, se precisa desenvolver mais alguma outra habilidade dela. Então, é importante a gente ter um nutricionista aliado ao processo desde o início do diagnóstico, mesmo que no primeiro momento não pareça existir um problema relacionado à alimentação, mas uma boa orientação, um bom plano alimentar desenhado, um ajuste de rotina para essa família, enquanto a criança aprende as outras habilidades, vai fazer total diferença ao longo do próprio
desenvolvimento dentro do diagnóstico. Então, a criança está trabalhando fala, está trabalhando sensorial, mas a alimentação está ficando meio de lado. Aí, quando tu vai trabalhar a alimentação, a gente volta, a gente regride em alguns passos. Então, é importante, né, que a nutricionista esteja desde o início, assim. Sim. Até posso complementar uma coisa? É muito importante isso que você falou, assim, porque nenhuma área consegue trabalhar isolada, tá? Tudo interligado, principalmente quando a gente fala no autismo, que tem alterações em todos os âmbitos, né? Então, eu como fono, não consigo só trabalhar a linguagem e comunicação se, por exemplo, essa criança tem uma alteração sensorial e quando essa alteração sensorial atrapalhando, por exemplo, a criança está desorganizada, tem muito estímulo sonoro, ela tem uma dificuldade nessa questão, como que ela vai conseguir se comunicar se tem muita coisa à sua volta? Como que eu vou trabalhar, por exemplo, um caso específico de mastigação, preciso trabalhar força. Se não tem uma base com a nutricionista, não tem essa orientação, a gente precisa saber se essa criança está comendo pouco ou só, por exemplo, alimentos amassados, como que eu vou evoluir e eu tenho que ter também essa base nutricional. A nutricionista pode auxiliar na escolha dos alimentos também. E aí eu preciso falar, olha, a criança consegue movimentar, estou trabalhando isso, estou trabalhando aquilo. E como que essa criança vai se comunicar nas diferentes situações, para várias funções, se ela tem um padrão rígido de comportamento, né? Então, a gente nunca consegue trabalhar sozinho. A gente precisa dessa equipe e quanto antes melhor, né? Sim, e me traz em reflexão agora a base, na verdade, da intervenção no autismo, né? Então, a gente fala muito hoje de intervenção precoce, a gente fala de diagnósticos precoces, quanto mais cedo a gente já consegue avaliar. Teve uma bebezinha que a gente pegou recentemente, né? 1 ano e pouquinho, coisa mais gostosa, assim, da vida. E é tão bom a gente observar uma criança que está aprendendo ali as habilidades e não enrotular ou identificar, né, como necessariamente um transtorno do neurodesenvolvimento, mas identificar sinais que podem ser treinados para que haja uma evolução rápida, né? Então, eu gosto de falar, quando eu falo sobre intervenção precoce, da minha sobrinha. A Karina, ela tem 3 anos agora. Mas, quando ela completou 1 aninho, 1 ano e pouquinho, assim, 1 ano e 5 meses, eu falei, cunhado, vamos avaliar essa menina. Tinha acabado de fazer o curso, né? Doida pra fazer uma avaliação em bebês. Eu falei, vamos avaliar. Ai, Keila, não sei, porque o meu sobrinho é autista. Ai, não sei, Keila, será que ela veio também? Eu falei, não sei, mas de qualquer forma, não vamos dar rótulo, vamos avaliar e fazer a intervenção adequada, né? Então, eu apliquei a escala ali com ela, do desenvolvimento infantil. Tinha pequenas coisinhas, não se olhava no espelho, é uma dificuldade de fazer rastreio ali de objetos, questão de ser chamada pelo nome, inicialmente começou bem aceitando os alimentos, depois houve uma regressão, começou a repulsar alguns alimentos, né? Sempre uma timidez muito grande, enfim. E aí o que a gente foi observando, eu falei, tu treina, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá vendo? Esses itens que ela não conseguiu, você faz isso aqui. E hoje a minha sobrinha, a gente não sabe ainda se ela tem diagnóstico ou não, mas ela é uma criança acima da média das crianças da sala dela. A minha cunhada disse que quando vai nas reuniões, a professora, olha, sabia que ela é minha ajudante? Quando eu chego na sala, ela fala, prof, o fulaninho subiu, o ciclaninho desceu, o outro fez aquilo, ela conta tudo pra professora, 3 anos de idade, né? Então, assim, ela tem as limitações, as dificuldades dela, mas foi muito legal ter observado isso, não só enquanto tia, mas enquanto uma base para a estimulação, né? Então, eu acho que muito do que a gente faz, infelizmente, tem profissionais e pessoas que não conhecem. É só para achar diagnóstico? Já ouvi isso? Mas meu filho não tem nada, a mãe dele que fica procurando. Né? E, na verdade, nós observamos o que é a base do funcionamento, o que são os marcos. Se houver dificuldades, a gente vai estimular. Não necessariamente a criança vai sair do nosso consultório com diagnóstico. Isso, a gente também não gosta de fazer isso, né? Não, e até essa questão, assim, o diagnóstico é o menos importante na intervenção. O importante é identificar qual é a dificuldade que essa criança tem, no que ela é boa e o que a gente precisa ajudar. Quais são os nossos objetivos. Essa questão da intervenção, de novo puxando a sardinha aqui pro meu lado, a terapia alimentar, ela ainda é muito nova dentro desse centro, né? Vamos dizer assim. E até porque
os planos de saúde e médicos entendem que a terapia alimentar ela pode ser trabalhada pela fono ou pela TO. Né? Então, eles conseguem fazer a terapia alimentar. E a nutricionista entraria, no caso, como um ajuste desse plano alimentar. Mas o que eu vejo hoje na realidade é que a fono, ela tem muita coisa para trabalhar nessa criança. A TO tem muita coisa para trabalhar nessa criança. E que se ela for trabalhar a alimentação dessa criança, ela não vai conseguir dar um choque ali na parte motora, ela não vai conseguir trabalhar bem a parte sensorial. Então, a mesma coisa fono. Se ela for trabalhar o alimento em si, a desensibilização, a aproximação do alimento, muitas vezes ela vai deixar de trabalhar a fala ou a motricidade dessa criança. Por isso que é legal a gente ter a terapia alimentar incluído nesse rol de terapias, para que cada um consiga dentro da sua área. E, de novo, a terapia alimentar, ela não exclui a necessidade do acompanhamento nutricional, do plano, Sim. da orientação, né? Existem nutricionistas que conseguem fazer esses dois trabalhos juntos, mas também funcionam em situações diferentes. Então, eu tenho um profissional que faz a terapia e eu tenho um profissional que acompanha. Existe hoje essas duas formas, assim, né? E até o legal da equipe é isso, né? Então, todo mundo vai acabar trabalhando um pouquinho de tudo, né? Porque a gente está sempre conversando, isso falando em equipe interdisciplinar. Mas a gente elege profissionais que vão estabelecer, então, dentro da terapia alimentar. A Aretusa, por exemplo, ela vai estabelecer os objetivos e vai falar, olha, equipe, estou trabalhando isso, esse é meu planejamento. E a gente, com os nossos objetivos principais, dá continuidade, segue as orientações do profissional. Então, isso faz com que a criança evolua muito mais rápido. Uhum. Sim, e nessa questão das intervenções, a gente já começou a falar sobre isso, né? Mas a gente recebe muito dos pais após uma devolutiva, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Né? Quais são as suas indicações? Quais são as suas recomendações? Normalmente, a gente elenca também os objetivos mais necessários e importantes a nível de prioridade, né? E aí, meninas? O que eu faço? Os pais receberam um diagnóstico. O que vocês, enquanto profissional, propõem inicialmente para as crianças que chegam para vocês ou adolescentes? Propõe no sentido de objetivos, intervenção. Tá. Primeira coisa, e agora o que eu faço? Vamos entender o que é típico, o que é esperado. Perfeito. E onde que essa criança está. Então, assim, até voltando um pouquinho, né? Quando buscar uma terapia? Sempre que algo não estiver dentro do desenvolvimento típico, aí falando não só da fono, né? Não vou entrar nessa parte agora, mas seria importante conhecer os principais marcos do desenvolvimento e sempre que houver dúvida, procura a intervenção, procura um profissional da área. Depois disso, fez a avaliação, recebeu um diagnóstico. A gente vai ver quais são as dificuldades e onde que a gente vai trabalhar. Então, pensando na criança que tem um atraso de fala, que não fala, que tem uma dificuldade aí na comunicação. A gente precisa estimular isso de uma forma muito lúdica. Então, o que eu falo para a família sejam pais, brinquem, senta no chão. Isso é muito importante. A criança ela vai aprender vendo o modelo do outro, imitando o que o outro está fazendo, só que de uma forma divertida. Não é sentar e falar, faz isso, faz aquilo. É fazer junto. Acho que o mais importante é isso. Na intervenção, a gente tem que deixar tudo mais divertido possível. Então, eu vou trabalhar o contato visual, não é só, estou sentada, olha para mim. Não, a gente está brincando, está sentado, está na altura da criança, está olhando. Olha, que legal! Traz uma coisa divertida que ela vai vendo que tem uma reciprocidade. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ver, assim, por que é importante se comunicar? A criança precisa entender isso. Por que eu vou olhar para o outro? Por que eu vou falar com o outro? Por que isso é importante? Porque talvez eu consiga algo que eu quero, porque eu vou ganhar um abraço, que eu adoro um abraço. E aí, como que eu vou fazer isso? Então, a gente vai dando esse modelo. Por exemplo, essa criança que não fala. Eu não vou trabalhar só a fala, eu vou trabalhar a comunicação. Então, aí a gente pensa na comunicação multimodal. Eu vou utilizar gestos, eu vou utilizar a fala, eu vou ficar na altura para ela ver meu movimento, eu vou utilizar diferentes expressões, eu vou utilizar também um apoio visual, uma comunicação aumentativa e alternativa se eu precisar. Então, é muito difícil falar,
tem um diagnóstico. E agora, o que eu faço? Porque cada criança vai ter uma dificuldade muito específica. Mas, assim, de uma forma geral, é isso. A gente tem que estimular todas as formas de comunicação e deixar tudo muito divertido para essa criança. Sim, e é importante frisar, Flora, que não é que a criança não goste ou não saiba. Existe uma dificuldade. Isso. E tem crianças no autismo que falam muito bem, não é verdade? A gente tem pacientes que falam muito bem, mas eles não gostam de falar, eles não gostam de pedir. Eles não gostam de ter que buscar algo do outro. E, às vezes, até uma sobrecarga sensorial pode atrapalhar nisso. Eu falo muito bem, mas quando eu tenho uma sobrecarga, para mim é muita coisa ao mesmo tempo. Então, o que eu posso fazer para adaptar nessa situação, né? Sim, e trazendo também para esse outro lado de crianças que têm muita dificuldade de falar, eu sempre oriento para os pais guardarem brinquedos, né? Então, tem pais que deixam muitos brinquedos expostos, ou pelo meio da casa, ou muitos brinquedos em acesso livre. E pra gente, da análise do comportamento, a gente pede para os pais deixarem um lugar visível, mas que eles precisem pedir, que eles precisam identificar ou apontar. Eu acho que isso também... Porque a criança é esperta, né? Se eu tenho acesso, se o brinquedo tá aqui, eu peguei, eu não preciso me comunicar. Muito mais fácil, né? E menos é mais também, né? Então, menos brinquedos. Se a gente pegar um copo, a gente consegue fazer muitas coisas com esse copo. A gente pode fazer um barulho, a gente pode fingir que tá tomando água, a gente pode colocar, tirar, dar. Então, a gente pode fazer muitas coisas com um único brinquedo. A criança precisa aprender a explorar isso. Cansou? Guardou, pega outro. E também evitar muitas perguntas. Aumenta comentário, diminui pergunta. Aumenta tempo de silêncio e deixa de falar muito sem parar, porque a gente precisa desse turno também, né? Perfeito. E essas dicas que a gente está dando de maneira geral, normalmente a gente faz em orientação parental, né? Então, toda semana que a gente nota uma dificuldade ou uma evolução ou um objetivo a ser alcançado, a gente, pai, que tal fazer assim, né? E, Carmine, na parte motora, de atividade de vida diária, que orientações basilares normalmente você dá ali em consultório para os pais, nessa intervenção? Sim, eu acho que a fala da Flora foi perfeita, exatamente isso, assim, a gente acaba se complementando, né? Mas o que eu sempre friso muito para eles, a gente identifica a dificuldade, né, na avaliação. E aí depois, como que levar para casa isso? Eu sempre falo muito para eles, oportuniza. Dá oportunidade para ele tentar. Deixa ele tentar, ele vai errar, ele pode se frustrar, ele vai sujar, ele vai quebrar, mas dá oportunidade, né? Porque ele precisa tentar. É só assim que ele vai conseguir criar as estratégias para fazer de uma maneira mais funcional da próxima vez, né? Então, criança tá com dificuldade de colocar a meia. Coloca na pontinha, né, do dedo e deixa a criança puxar o resto. Ou, vamos tentar aqui. Tenta colocar. Às vezes ele vai colocar trocado e tá tudo bem, né? Vai colocar o tênis trocado e tá tudo bem. Até legal a gente deixar a criança vai com o tênis trocado pra ver se ela consegue perceber, né? Tá trocado mesmo? E aí, quem sabe na próxima ele já consiga corrigir isso, né? Então, até com a roupa. Dá 2 opções para que ele escolha, né? Coloca essa criança no processo, não foca só no resultado, né? Porque hoje em dia todo mundo quer um resultado perfeito. Tem que ser perfeito daquele jeito, a atividade tem que ser perfeita e ninguém tá nem aí pro processo mais. Então, incluir essa criança no processo de escolha da roupa, de preparar a refeição, né? De montar a mesa para a refeição. Incluir do banho, né? Enfim, escolhe o shampoo que você quer, o sabonete que você quer, o brinquedo que você quer, na roupa, na meia, no calçado. Então, inclui essa criança no processo que já vai ser meio caminho andado, né? Muito bom. E não diferente, né, Aretusa, no seu trabalho, existem bases, não só biológicas, mas também emocionais na alimentação ali, quando você estrutura esse trabalho na tua intervenção. Fala um pouquinho pra gente como que funciona. A alimentação, ela envolve tudo isso, né? A gente não come só porque tem fome. A gente come porque tá feliz, a gente come porque tá compartilhando um momento com pessoas especiais, a gente come porque tá triste, né? E quando tu fala ali de guardar brinquedos para que a criança possa pedir, na alimentação isso também é muito importante. Em alguns momentos eu questiono a família, se ele consegue identificar quando ele tá com fome e
quando ele está satisfeito, sim, ele procura, ele sabe onde é que está no armário, mas será que ele está indo buscar comida no armário sempre que ele está com fome? Ou quando ele tem um tempo ocioso, quando ele está frustrado? Né? Então, assim, é importante que a família também consiga identificar isso na criança e ensinar ele a identificar isso. Né? Quando a gente fala em questões gerais, assim, recebi um paciente, ou até vocês mesmo, né? Como eu falei, geralmente os pacientes vêm para mim já depois de uma boa caminhada dentro das intervenções e dos processos. Mas se vocês forem pensar assim, quando que eu encaminho esse profissional, essa família para um profissional da nutrição? Um dos primeiros olhares que a gente tem que ter é voltado para o desenvolvimento, né? Como a Flora comentou, qual é o marco de desenvolvimento da alimentação que essa criança deveria estar? Ela está acompanhando? Maravilha. Como que está a alimentação dessa criança hoje? É uma alimentação boa? Então, a gente vai ajustar para que ela caminhe sempre dentro desse padrão alimentar bom. Mas, geralmente, chega para mim quando já existe um problema. Né? Então, ou a seletividade alimentar já está estabelecida, ou a família já está encontrando dificuldade para estabelecer uma alimentação adequada. Então, o primeiro de tudo é a gente olhar para essa alimentação como está hoje e o que a gente consegue melhorar ali, sem precisar retirar. Né? Na alimentação, a gente trabalha muito com incluir e não necessariamente com retirar. Porque, de novo, a alimentação ela envolve o comportamento da família e da criança, o hábito alimentar que ela está inserida, como que ela se entende se alimentando. E assim, né, gente? A gente se alimenta 5, 6 vezes por dia, pelo menos. Então, é algo que acompanha o dia a dia daquela criança. E também acompanha o dia a dia daquela família. Né? Então, trabalhar a alimentação com a criança é um processo cansativo, exaustivo e às vezes frustrante. Porque tu faz o café da manhã, a criança não comeu. Tu faz o almoço, a criança não comeu. Tu faz o café da tarde, a criança não aceitou. Vai chegar uma hora que essa família vai dizer, poxa, se ele aceita o iogurte com fandangos, é isso que eu vou ofertar. Né? Porque vai entrando naquele momento onde a família precisa encontrar o que faz sentido dentro da rotina deles. Né? E aí a família acaba, às vezes, cedendo e construindo um padrão alimentar que não seja o adequado. E dentro do autismo, não só do autismo, do TDAH, dessas questões do neurodesenvolvimento, quanto mais a gente tiver uma alimentação rica em antioxidante, com pouco ultraprocessado, uma alimentação com bastante fibra, vitaminas e minerais, então, assim, um padrão alimentar equilibrado, a gente vai ter mais benefícios. Isso vai influenciar no sono dessa criança, no foco, no comportamento. Muitas vezes vai auxiliar a desenvolver a fala, por exemplo. Por quê? Porque é uma criança tranquila. É uma criança que consegue perceber o ambiente, é uma criança que consegue perceber o outro. Porque quando a gente tem uma alimentação rica em ultraprocessado, uma alimentação às vezes baseada em leite, glúten, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, a gente tem uma criança que está o tempo todo com algum desconforto. Então, essa criança não está disponível para aprender. Essa criança não está disponível para se comunicar. Então, a alimentação, uma base alimentar bem desenhada desde o início do diagnóstico, vai trazer até uma tranquilidade para essa família. Sim, e por vezes os pais chegam no consultório para qualquer uma de nós. Mas a gente tem uma rotina equilibrada, lá em casa a gente come bem, de vez em quando tem uma coisinha ou outra errada, então a base da saúde mental, eu vejo que a gente precisaria melhorar, de maneira geral, né? Exato. Que é o sono, que é a alimentação. O exercício físico. O exercício físico. Então, as crianças... ele faz uma vez na semana na escola ou 2. Tá, mas isso é uma atividade física? Né? Que é importante ser considerada. Então, tanto pacientes pequenininhos quanto os adolescentes, eu sempre gosto de estabelecer e de lembrar da estrutura de saúde mental que nós temos, que é toda essa questão, alimentação, sono, atividade física, né? Hábitos saudáveis e regulares ali em família. Então, eu acho que é sempre válido para qualquer situação e em especial no caso de uma pessoa com autismo, né? Ter essa base muito clara.
Ok, e outras questões também que a Aretusa falou, que acho que é legal a gente falar aqui também, por exemplo, essa parte da alimentação equilibrada. Muitas vezes a família tem expectativa, quero que coma vegetais, proteínas, só que a família não tem esse hábito. Então, é igual a linguagem, a gente precisa dar um modelo, né? E outra questão também que a Carmine trouxe, que daí na sua fala, acho que é legal a gente ressaltar também, a família tá esperando o resultado e não o processo. Então, você falou, fez café da manhã, não comeu, fez o almoço, não comeu. Tá tudo pronto ali, mas por que não incluir no processo, né? Igual na fala. Eu quero que fala, não tá falando. Mas antes ele não balbuciava e começou a balbuciar. Antes ele não apontava, não utilizava gestos simbólicos, agora ele já utiliza. Então, a gente precisa valorizar o processo, os pequenos avanços que são importantes para o resultado final, né? Isso é muito importante. Com certeza. E essa questão do envolver a criança no processo da alimentação é importante para que a criança se sinta parte. Sim. Então, assim, ela não quer sentar na mesa e receber um preparo, seja um pão ou seja o almoço, que ela não faz ideia do que seja aquilo, né? Sim. Agora, se tu convida essa criança para participar desse momento, vamos preparar juntos, me ajuda a servir o teu prato, nomeia os alimentos, mostra a cor deles, o cheiro deles, a combinação hoje eu coloquei o franguinho junto com o arroz, é uma preparação só, chama risoto. Então, tudo isso que tu vai fazendo com a criança vai fazendo com que ela se envolva e fazer parte daquilo ali. Vai expandindo o vocabulário. E ainda tem isso, né? Sim. E além disso, tem uma frase clássica que a gente diz que a família define o que comer e a criança escolhe o quanto. Mas ainda assim, quando a família define o que, a criança consegue fazer parte. Eu trago muito isso quando é lancheira escolar. A criança abre a lancheira na escola para descobrir o que veio. Né? O que será que veio hoje? Poxa, será que ela não conseguiria ter escolhido o que podia ir? Claro que tu não vai dizer, filho, o que você quer levar de lanche hoje? Ele vai dizer, sei lá, salgadinho, cachorro-quente, né? Mas dá possibilidades, assim, filho, hoje tem bolo de chocolate e sanduíche. O que você quer? Então, isso já vai fazer com que a criança se sinta parte, sabe? Não fui eu que escolhi o meu lanche, fui eu que montei. Eu vou querer chegar na escola no momento do lanche e vou querer comer o lanche que eu preparei. E a refeição em casa funciona da mesma forma. Então, se eu vou preparar algo para aquela criança comer, que ela não consome ainda, mas que naquele momento eu vou querer incluir algo que eu quero que ela consuma, por que não trazer ela? Por que não envolver, preparar junto? Isso tudo vai fazer grande diferença. Sim, e no que foi falado, eu consigo ver cada habilidade da análise do comportamento aqui. Porque o fato da própria estrutura, né? De você seguir ali o passo a passo do que precisa para uma alimentação, ter que nomear, ter que falar, o observar o que está sendo falado com a mãe ali. Primeiro a gente coloca o arroz, depois a gente coloca a água, depois a gente coloca o sal. Então, olha essa criança precisando e fazendo parte de todo esse processo de construção, né? Então, às vezes eu atendo crianças que não têm a habilidade de sentar à mesa para comer, né? E isso realmente é algo que precisa ser treinado. Keila, mas eu preciso colocar o celular para a criança. Ele não para, ele fica brincando com as coisas, né? Então, será que essa criança está fazendo parte do que é estrutural? Para a hora que for o comer, ela entender que tem um passo para isso, né? Exato. Então, isso que você falou foi incrível e, de fato, se os pais trabalhassem mais, né? E aí é uma dica que normalmente a gente sempre dá na intervenção, com rotina visual, né, com uma historinha social que a gente fala, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, do que vai acontecer, para que a criança entenda e aos pouquinhos ela vá fazendo parte, se engajando nesse processo, né? Então, às vezes os pais acham, mas ele não entende. Ele entende, claro sim. Que sim. E o cozinhar trabalha muito o tempo de espera, além do segmento de instruções ali, né? Trabalha o tempo de espera, porque tu precisa esperar a comida ficar pronta. Eu tenho uma paciente que quando a gente faz bolo, ela senta com uma cadeirinha do lado da maquininha do bolo e fica esperando. E depois tu precisa esperar esfriar, porque tu não vai comer quente.
né? E também trabalha muita frustração. Sim. Porque nem sempre a receita sai do jeito que tu esperava. E também ainda trabalha a habilidade de flexibilidade. Sim. Porque um dia fica bom, no outro dia pode ficar melhor. E às vezes tu consome um alimento hoje que tu não gostou. Mas tu troca o tempero, tu cozinha mais, tu cozinha menos, tu combina com outro ingrediente. Então eu trago muito isso para as crianças. As crianças, claro, que têm a habilidade de compreensão para isso. De como a alimentação pode ser muito diferente. Então, eu comi hoje e eu não gostei. Mas na próxima vez tu pode gostar. Na próxima vez pode ser diferente. Eu fiz e tu não gostou, mas se a mamãe fizer em casa pode ser diferente. Então, a alimentação, ela traz toda essa flexibilidade e consegue trabalhar todas essas habilidades. Sim, eu também gosto de falar nessa questão do ir à cozinha, enfim, do trabalho de atividade de vida diária, que envolve tudo, né, Flora? O nosso trabalho de comunicação e de comportamento, mas uma coisa só, porque a gente tem adolescentes também, né, e a gente teve um caso, né, Aretusa, juntas, que por vezes o fato deles estarem em uma idade de transição, uma idade que muitas coisas eles já fazem sozinhos ou deveriam fazer sozinhos, às vezes os pais querem que ele faça a própria alimentação sozinho. E aí foi até um ponto de discussão nosso, né? Discussão no sentido positivo, de nós conversarmos a respeito dessa família em específico. Porque até que ponto um adolescente tem a autonomia de ir sozinho para a cozinha preparar um alimento que seja? E o interesse, né, Keila? E o interesse, uma pessoa autista, né? Então, que tem uma rigidez, que tem uma questão de dificuldade ainda de autonomia. Então, será que, de fato, esse adolescente tem essa autonomia? Será que esse pai não deveria ir junto para a cozinha para tornar esse ambiente... mas ele não é mais uma criança. Ok, mas ele ainda precisa... Né, Aretusa? A gente conversou sobre isso. E apesar de que é do interesse, então, assim... não foi dificuldade para esse adolescente, assim como não é para diversos outros casos, né? Esse é o exemplo, mas é muito comum isso. Então, de pegar crianças maiores ou adolescentes, geralmente nível de suporte 1, em que adoram cozinhar. Mas eles não vão às 3 horas da tarde, num sábado, dizer, acho que eu vou lá na cozinha fazer o jantar. Sabe? Não é esse o interesse. Mas pode ser o momento de um tempo de qualidade. Então, assim, ele não vai simplesmente desligar o videogame e pensar, vou lá cozinhar a comida para todo mundo. Mas pode ser um momento, dizer, olha, filho, filha, vamos lá preparar o jantar com a mãe e com o pai, hoje a gente vai fazer uma receita diferente. E para além disso, né, usar do próprio interesse desse adolescente ou dessa criança. O interesse dele é YouTube, redes sociais, aproveita isso. Vamos fazer juntos uma playlist de receitas. Então, cada receita agora no Instagram, tu consegue até fazer uma coleção com algumas pessoas. Então, não fica ali na tua conversa, fica salvo num outro lugar. É um lugar de vocês conseguirem compartilhar isso. Então, assim, toda receita que tu vê, que tu achar que é legal pra gente fazer, tu coloca lá naquela coleção. E 1 vez por mês, 2 vezes por mês, em família, a gente vai preparar isso. Até o momento que talvez essa criança se sinta... na disponibilidade de dizer, hoje eu vou surpreender. Eu vou fazer antes deles me chamarem. Eu vou fazer para vocês. Eu tenho o meu sobrinho mais novo, ele adora fazer receita em casa. A minha irmã até fala, ele até cansa de tanto que ele gosta de inventar receitas e novidades, porque às vezes dá certo e às vezes não. Mas olha quanta coisa tu ensina, às vezes não dá certo. Né? Porque quando tu prepara alguma coisa para alguém, sei lá, a gente vai receber amigos em casa. Cara, a gente quer que seja perfeito. A gente quer que a comida fique ótima, que tudo dê certo, que todo mundo elogie o teu prato. E às vezes não deu. E aí tu vai receber aqueles teus amigos e vai dizer, poxa, o bolo queimou. Né? Tu vai ter que, além de lidar tanto com a frustração e a decepção das outras pessoas, mas também com o carinho das outras pessoas, de dizer assim, tá tudo bem, vamos passar ali, vamos levar um bolo, vamos comprar um bolo. Né? Então, a alimentação, ela ensina tudo isso. E para o próprio desenvolvimento dessa frustração, desse pertencimento, desse tempo de qualidade em família, que quando é um adolescente, vai se tornando cada vez mais difícil de a família conseguir interagir entre si. Então, a alimentação, ela pode ser uma ótima oportunidade, porque como eu falei no início, a gente faz isso diversas vezes por dia. Então, é um ótimo momento de a gente trabalhar essas interações. Então, que assunto tu tem com o teu adolescente hoje? Por que não as receitas do Instagram?
E além disso também, né, a gente vai trabalhando esse uso social da linguagem, o que eu vou conversar, como eu vou conversar, e a gente pode ir dentro desse momento da receita conversando sobre outros assuntos também, né? Eles adoram contar curiosidades, né? Então, por que não pegar as curiosidades da receita, onde essa receita foi inventada, comida típica da onde? Eu tenho um paciente que adora estados, países, ele fala muito. Então, agora nós estamos no momento em que o planejamento é em cima de países. Vamos fazer receitas típicas do Japão, receitas típicas do México, receitas... Então, assim, é uma forma de tu usar do interesse da criança para um momento de interação e qualidade de família, assim. Posso complementar? Claro. Que nesse momento é bem importante a gente levar em consideração, é isso que tu estava falando, as preferências e os gostos do adolescente. Que a gente entende que é uma fase um pouquinho mais complicada, né? Então, utilizar desse gosto, dessa preferência, às vezes do estilo musical, a nosso favor, né, na terapia. Então, hoje em dia, os adolescentes jogam muito o Minecraft, né, por exemplo. Então, por que não fazer uma economia de ficha? A cada receita feita, a cada passo da receita, você ganha um reforçador no Minecraft, por exemplo, né? Então, é bem isso, exatamente isso que tu falou, Aretusa, é usar desses gostos, dessas preferências a nosso favor durante a alimentação. Até porque a gente trouxe o caso do adolescente que gosta de cozinhar. Mas vão ter outros tantos que não vão gostar. Sim. E ainda assim a gente pode utilizar dessas estratégias para aproximar. Então, uma vez ele fez meio forçado. Agora tu vai vir aqui e a gente vai cozinhar junto. Mas aí pode ser que aquele momento seja tão gostoso que numa próxima vez não seja tão difícil. E assim... uma das dicas para que esse momento seja mais agradável é a gente não tirar essa criança ou adolescente de uma atividade muito prazerosa para aquela atividade que ele não vai gostar. Então, assim, eu não vou tirar ele da TV, agora tu desliga o videogame e vem cozinhar comigo, porque daí vai ser muito mais aversivo do que prazeroso. Mas já envolver na rotina de uma forma que ele não precise sair daquela atividade prazerosa para vir para aquele momento. E acho que ainda é importante ressaltar que para os seletivos, ele não precisa comer. Isso não é o objetivo. Né? Esse momento de preparar a comida com a família não necessariamente seja para que a criança coma. Claro que aproximar da mesa, aproximar das refeições, aproximar do processo alimentar é muito importante. Mas geralmente a família cria uma expectativa grande disso. Então se ele vai preparar, ele vai querer comer. Não necessariamente. E mostrar para ele que ele não precisa comer, que ele vai ser recebido no momento da mesa de forma agradável, que ninguém vai forçar, que ninguém vai ficar decepcionado se ele não aceitar experimentar, também vai ser importante para que na próxima vez ele queira fazer. Então, a comida ficou pronta, colocou na mesa, filho, você quer experimentar? Não, mãe, eu não quero experimentar. Não, então tá tudo bem, pode pegar lá o seu macarrão, seu arroz, sua comida que você quer comer, enquanto, sei lá, eu, o pai, os irmãos, vamos comer a receita que nós fizemos, você come essa. E quando seguro, você estiver comendo, você pode falar, nossa, o queijo ficou mesmo uma delícia. Você falou que esse tempero ia fazer diferença e realmente fez. Mas não fica nessa, tu não quer provar mesmo? Nem um pouquinho? Porque isso afasta, torna chato. Pressiona muito, né? Exato. E a gente precisa tirar toda essa pressão. Quanto mais pressão, mais teste a gente coloca, isso em todas as áreas, na alimentação, na fala, menos a pessoa vai querer, né? E a alimentação é isso, não é só o comer, envolve todos os sentidos, envolve a conversa, o diálogo. A alimentação tem que ser prazeroso, igual falar tem que ser prazeroso. Exato. Então, a criança tem que tolerar o alimento, tem que sentir, tem que, de um momento espontâneo, provar e cuspir, não gostei, depois tenta de novo. Exato. Mas é isso, ele tá vendo, tá escutando alguém falar, né, que é gostoso. Processo. Mas aí, se cada vez que ele fizer uma receita, ele for pressionado a experimentar essa receita, ele não vai querer fazer. Na próxima vez tu dizer, vamos fazer essa receita aqui que eu vi. Não quero. Não, já foi chato, já tive uma experiência ruim, né? Exato. E isso que você falou, não vamos tirar de uma coisa legal. Ele tá ali jogando videogame, agora para, desliga, vamos ali fazer a comida, vamos comer. Nossa, eu tô fazendo uma coisa tão legal, eu tô indo fazer uma coisa que, daí no caso... Que eu nem quero comer. Pois é. E aí, por isso que é legal também a gente pensar ali na análise do comportamento também, uma rotina estabelecida, o que a gente vai fazer hoje? Trabalhar a previsibilidade. Então, a gente, se a criança ou adolescente já sabe, olha, tem horário disso, então, a gente vai planejar o horário de jogar o videogame, não vai ser perto do horário da refeição. Até porque seria uma competição muito injusta, Sim, né? Exato, Não tem exato. como.
Mas eu acho que utilizar também dos reforços, elogios e recompensas nesse processo é bem importante também. Porque vai fazer esse adolescente ou essa criança se sentir mais engajado e motivado em todo o processo, né? E sobre processos, eu, quando normalmente recebo uma indicação, uma pessoa que veio com o seu filho para avaliação neuropsicológica, a gente sempre tem muito uma sensibilidade, na maioria dos casos, de notar um medo. Um medo real da família de que aquela criança tenha algum transtorno, de que aquela criança tenha algum atraso, né? Então, a gente recebe ali na anamnese e a gente nota algumas omissões de informação, algumas percepções um pouco positivas demais sobre determinadas habilidades, né? E a gente tem um caso em comum que foi mais ou menos parecido, né? De uma criança que nós atendemos em equipe, que veio com uma necessidade de linguagem, né? Que chegou primeiro para a Flora, né, Flora? E a Flora vai contar um pouquinho a respeito desse caso, mas que essa ligação, essa interdisciplinariedade, talvez transdisciplinariedade, né? Que a gente está fazendo ainda, está tendo resultados muito positivos. E o feeling de nós termos essa sensibilidade de notar que existia um medo na família, que existia um receio, que existia uma até dor emocional de pensar nessa possibilidade. A gente entendendo de cara, quando a Flora trouxe isso, nos colocou em um manejo comportamental com a família que fez toda a diferença. E isso continua fazendo diferença na vida dessa criança, né, Flora? Sim. Fala um pouquinho como que essa família chegou e quais foram os passos, assim, para que a gente... E antes de começar a falar do caso em específico, isso é muito importante, né? A gente tem que ter empatia com essa família, não é fácil. Não. E eles têm medo. E muitas vezes a família chega e a gente está ali numa posição que estou escutando e estou julgando. Muitas pessoas acham que a gente está julgando o que eles estão fazendo. Então, meu filho fica no celular, ele só come com o celular, eu dou o celular, às vezes ele omite isso, porque eles podem sentir que a gente está julgando, isso é errado, eu sei que é errado, mas eu não consigo. Não, a gente está aqui para ajudar, a gente precisa saber tudo o que acontece para poder ajudar. Ninguém está aqui para julgar. Pelo contrário. Então, é muito importante. E a gente tem que passar isso para a família, porque é tudo muito novo. Então, essa família chegou para mim no final do ano passado, por encaminhamento de uma neuro infantil e por conta de um atraso na linguagem. Então, uma criança que falava pouco, que não olhava sempre. E aí, após a avaliação, a gente vai com todo cuidado e encaminha explicando para a família, olha, eu não estou pensando em diagnóstico, estou pensando em ajudar. Ele tem uma dificuldade muito grande para se alimentar, ele recusa muitos alimentos. Por conta de não experienciar novos alimentos, ele tem uma hipotonia, então a gente tem que trabalhar toda a musculatura, mas musculatura a gente só trabalha com função, então precisa usar para melhorar a musculatura. Então, depois dessa avaliação, eu fui conversando, fui mostrando, olha, a gente poderia melhorar isso. Se a criança está muito agitada, corre muito, se a gente tivesse uma terapeuta ocupacional para entender se existe uma alteração sensorial, como a gente pode ajudar, vai ajudar nisso. Essa criança tem um padrão mais rígido, então, se a gente tivesse um suporte da psicologia, uma avaliação da psicologia, talvez a gente conseguiria otimizar essa imitação necessária para que a criança fale mais. Então, a família, assim, ela entendeu todo o processo, a gente precisa explicar todo o processo para a família, né? Então, foi feito um encaminhamento. Hoje, a criança, ela faz terapias interdisciplinares, transdisciplinares, né? Com acompanhamento da neuro também, da nossa equipe. E a evolução que a gente vê assim, é impressionante, muito rápido, não tem 6 meses. Menos de 6 meses, né? Exato. Para mim vai dar 6 meses, para vocês devem dar 4 no máximo. Eu fiz a anamnese com esse paciente antes de vocês iniciarem a avaliação. E é por isso que eu friso a importância de a gente ter a nutricionista desde o início
da dificuldade e do processo do diagnóstico. Porque essa mãe chegou com muitas queixas, com muitas dificuldades em relação à alimentação. Ele estava perdendo muitos alimentos. E naquele primeiro momento eu fiz algumas orientações, entendi que estava dentro desse processo. Quando eu fiz essa anamnese, não tinha ainda essa hipótese de diagnóstico, então assim, ela já me trouxe que a neuro falou algumas coisas, mas a gente descartou, e depois, com o acompanhamento da Flora, a Flora bateu de novo na tecla da importância de continuar o diagnóstico, até que vocês fizeram a avaliação e fechou o diagnóstico. E quando ela voltou, então, para a intervenção comigo, para terapia alimentar, era outra criança. Sim. Outra criança em relação à alimentação. Porque todas aquelas orientações que eu fiz no momento da anamnese, ela conseguiu aplicar nesses 2, 3 meses, acho que levou. Então, quando ela voltou, hoje a gente já tem uma criança que já conseguiu recuperar diversos alimentos, já tá conseguindo se alimentar de maneira mais adequada ao longo do dia, já está conseguindo almoçar, coisa que ela estava com dificuldade. Ele já estava num quadro de o mesmo alimento diversas vezes ao dia. Sim. Porque como ele não aceitava a refeição que ela preparava, ela ofertava o alimento que ela sabia que ele ia aceitar. Então, naquele momento da anamnese, eu falei, não faz isso. Não faz, isso vai atrapalhar o teu processo. Mesmo que no primeiro momento tu pense que, não, mas pelo menos ele está alimentado, vai só adiar o quanto isso vai atrapalhar lá na frente. Então, para de fazer isso, oferta a refeição, insiste na refeição, ensinei para elas estratégias que a gente faz para insistir na refeição, mas mantém a diversidade alimentar no dia a dia dele. E hoje a gente já tem outra criança em relação à alimentação. Sabe? Não, pode terminar, desculpa. E aí, com o fato de ele ter esses outros alimentos, a intervenção vem no sentido de estabelecer isso, né? Então, eu estou auxiliando ele está com bastante dificuldade em frutas, então vou auxiliar nessa interação com as frutas, a aproximação, a aceitação da fruta no mesmo ambiente que ele. Tudo isso vai fazer com que lá na frente a gente tenha uma facilidade maior do que, imagina, se ele ficasse, ele está com 2 anos? 2 e pouquinho, né? 2,5, 3. Ainda não tem. Então assim, é um bebê ainda, né? É um bebê. Então, se essa mãe deixasse para buscar a ajuda nutricional lá com 5, 6 anos, olha quanta coisa ela já tinha perdido. A própria rigidez teria já aumentado e ele seria mais difícil, né? E aceitar a importância do envolvimento familiar, né? Então, era isso que eu ia falar, que fez toda a diferença. Sim. E faz toda a diferença, porque é muito diferente você chegar, faz uma anamnese, avaliação, fiz avaliação com a criança, olha, o seu filho tem dificuldade nisso, estou suspeitando de um diagnóstico de TEA e precisa ir para as áreas tal e tal. A família vai olhar assim, ainda mais se é algo que você não espera. Porque muitas vezes, por exemplo, nesse caso, vim encaminhado da neuro porque tem um atraso de linguagem. Muitas vezes a família ou tem muito medo do que vai encontrar, ou não sabe o que vai encontrar. É só um atraso, mas não necessariamente. Então, se você não tem esse acolhimento e fala, olha, precisa das áreas tal e tal. É uma coisa, a família não está parte do processo. Se na primeira anamnese, no primeiro acolhimento, a gente já senta e explica, olha, eu vou avaliar não só a fala, mas a linguagem. Eu quero ver como que a criança brinca. Aí senta junto, olha, tá vendo que ele tá enfileirando? Se eu entro na brincadeira, ele já se incomoda um pouquinho. Isso pode ser uma rigidez. Explicar o que está acontecendo, né? Se uma psicóloga olhar para isso de outra forma, talvez isso ajude. Essa rigidez pode aparecer na alimentação, por isso que ele pode estar parando de comer. Pode ser, ele só está comendo alimentos crocantes, pode ser que sensorialmente tem alguma coisa. O que você acha da TEA? Mas vamos junto, vamos fazer essa avaliação junto. Então, entra a família. Então, essa família também, a gente começou, foram alguns meses da família dentro da terapia toda, avaliação e terapia. Sim, eu ia falar sobre isso também. Só que agora a gente mudou, então a família já está segura, a família sabe o que está sendo feito, a gente tem um grupo do WhatsApp com orientações, então agora a gente está no processo de tirar a família, porque isso já começou a interferir na questão da rigidez também, né? Sim.
E sobre a importância da família no processo, até no início da avaliação, e normalmente quando a gente pega crianças muito pequenininhas, nós, enquanto profissionais, deixamos o pai entrar, porque a gente não tem receio do pai nos ver trabalhar. A gente precisa, inclusive eu gosto. Pelo contrário. Né? Na avaliação a gente gosta, né, Flora, né, Camille? Porque assim, esse pai tá vendo o que a criança não consegue fazer. E normalmente na devolutiva, ali no fechamento, você lembra que naquele dia que eu tentei tal situação, ele não conseguiu fazer? Você lembra que em tal situação, o pai também consegue perceber que a leitura dele sobre uma determinada habilidade não era exatamente aquela que ele achava. Mas em casa comigo ele faz. Mas será que ele faz espontaneamente? Ou sob instrução, ou sob direção? Então, a gente também tem os benefícios e as vantagens de ter esse pai dentro da sessão na avaliação, o que nos dá muitos pressupostos para ajudá-lo, tanto de modelo para treinar em casa, quanto de respaldo ao fechar algum atraso, enfim, alguma questão de limitação. E outra questão importante nesse caso em específico, que foi muito legal, é que essa criança, ele tinha um apego à mãe durante as sessões, né? E aí depois a gente já passou a fazer a intervenção, e eu falei, meninas, a gente precisa melhorar isso, porque o fato da criança ficar em sessão com os terapeutas é um processo importante de autorregulação, de entender que ele vai sim ficar em vários momentos sem o pai, sem a mãe por perto, de entender que vai ser divertido, porque as terapeutas são legais e são divertidas, mas de entender que a mãe vai estar lá fora esperando por ele. Não, a mãe simplesmente sumiu e nunca mais vai aparecer, né? Então, quando a gente pensou nesse caso, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que realmente faça ele perceber que a mãe vai estar lá fora. E aí a gente criou uma historinha social com as personagens aqui, né, contando uma historinha, que ele ia pra terapia, que ia ser divertido, e que a mamãe estaria lá fora esperando. Eu lembro que quando eu comecei a pensar na estratégia, eu falei, nossa, cara, isso vai demorar, porque vamos começar, vocês lembram? Vamos começar 2 minutos. Na primeira semana, ele já nem precisou a gente fazer, né? A ideia era 2 minutos, depois 5 minutos, e depois... Mas olha só que criança incrível, né? Olha como um trabalho com organização, planejamento, previsibilidade, dando a saúde emocional que a criança precisa pro processo. Porque e a confiança da família, né? O quanto a mãe confiou na equipe que ela escolheu. Ela entregou ele. Tem que ter confiança. Exato. Sim. Porque se a mãe confia na equipe, a criança se sente segura. Sim. Se a mãe não confia no profissional que ela está entregando, a criança sente. Claro. E a criança reproduz isso. Eu ia até colocar que foi primordial nesse caso o acolhimento dessa família, né? E também as trocas entre a equipe. A gente tá trocando sempre, é uma conversa ativa no grupo. Hoje aconteceu tal coisa, com vocês também, né? E manda vídeo, manda foto. Então, manter essa participação dos pais, né, dos responsáveis ativamente nesse processo também faz toda a diferença. E faz a diferença esse trabalho multidisciplinar, né? Então, cada um dentro da sua área com o seu objetivo, mas consegue ampliar para o objetivo do outro. Então, eu não consigo trabalhar alimentação sem trabalhar a rigidez, né? A criança que tem aquela rigidez tanto do alimento quanto, sei lá, às vezes do momento ou o local de alimentação. Não consigo trabalhar alimentação sem pensar na motricidade, assim como a questão sensorial. Então, eu entendo que o meu objetivo aqui é ampliar repertório alimentar, mas eu preciso trazer um pouco da dificuldade ali na rigidez, no comportamento, para que eu consiga expandir esse repertório. Senão, eu vou ficar dando murro em ponta de faca sempre. É legal que a gente se corrige, né? Às vezes não sei, a Flora manda um vídeo, Flora, tu poderia fazer de tal jeito, corrige esse corrige a perna. Corrige esse W aí que tá fazendo ainda. Me ajuda, meninas. Todo mundo corrige esse W, não deixa a criança sentar em W, e assim a gente vai... Usa as 2 mãos, né? Tem outro caso em comum, né? Sim. Que a gente tá atendendo também. Olha, ele precisa usar um pouquinho das 2 mãos, variar, né? Coordenação bilateral. Então, eu acho que essa troca é fundamental para a evolução do paciente. E até essa questão da rotina visual também, da historinha social, só deu certo porque a família sabia o que a gente ia fazer, a família reproduziu. Então, antes de entrar, a mãe já tinha contado a história, aí a gente reconta e ele já tá completa, né? Então, eu vou falando, ele vai continuando a história para mim. Então, assim, isso é porque a família sabe tá participando do processo, não é só a criança. Exato. Não existe terapia. A criança entra na sessão, faz, volta, na semana seguinte entra, sai. Não, a família tem
tem que continuar. E ela só vai continuar se ela sabe que está sendo feito. Exato. Exatamente. E entende o que precisa ser feito. Porque não é tu dizer, mãe, brinca com ele no chão. Tá, mas por quê? Por que brincar com ele no chão? Brinca com ele no chão porque estimula a linguagem, estimula o contato visual, estimula aquilo, estimula isso. Então, a família vai para casa entendendo, não, eu estou fazendo isso por algum motivo. E não porque simplesmente foi uma orientação dada. E eu acho que o que fez diferença nessa família foi isso, assim. Foi explicado para ela, ela foi abraçada pela equipe e teve as orientações que ela precisava ter. E, claro, foi para casa e aplicou as orientações. Isso é o que é a cerejinha do bolo, Exato, né? exato. Sim, tudo que a gente falar para a família, eles não colocarem em prática, ou treinarem, oportunizarem, porque a criança autista, ela aprende por repetição, né? Quanto mais oportunidades de aprendizagem, mais resultados positivos essa família consegue. Meninas, a gente tá quase 2 horas aqui falando. Ficaríamos mais 2 tranquilamente. É sério? Sim, mas eu queria desde já agradecer vocês por essa troca riquíssima, né? Sem dúvida nenhuma, as crianças e os adolescentes que vocês atendem são muito felizes e, sem dúvida, tem muitos resultados positivos pelo comprometimento de vocês, né? E as famílias que estão nos assistindo também sabem disso. Mas eu queria que vocês deixassem um recadinho para eles. Se vocês pudessem, sabe? Deixar aquela sementinha da área de vocês para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Que segredinhos, que recadinhos seriam esses? Olha, tem tantos. Escolher um, né? Abre aqui a caixinha, deixa eu pegar falar só o recorte da linguagem, da comunicação. Então, assim, o recado que eu posso dar é: evite muitas perguntas. A comunicação e a interação tem que ser prazeroso e a criança tem que gostar, tem que entender o porquê. Entendendo isso, ela vai evoluindo. Então, escolham coisas que a criança goste, brinque, dê carinho, elogie as coisas que ela faz. Se ela não conseguiu fazer, fala, olha só, você tentou, e dê tempo de silêncio. Eu sou fono, eu trabalho com fala, uma das questões, com comunicação, mas para ter comunicação, a gente precisa ter tempo de silêncio para que a criança consiga tentar se expressar ou se expressar. Então, desse modelo, use várias formas de comunicação, use muito gesto simbólico. Então, quero água. A gente tem que modelar todas as situações. E tenha um tempinho para brincar também com a criança. Que lindo. É isso. Carmine. Eu acho que da minha área é dar oportunidade, né, para a criança tentar delegar funções em casa, por mais simples, né, que sejam as tarefinhas, mas dá função, né? Vamos arrumar a mesa hoje para a gente jantar junto, vamos arrumar a cama hoje para receber visita, né? Também evitar as sobrecargas, né? Colocar umas pausas no meio dessas atividades e deixar a criança ser criança também, né? Que às vezes a gente pensa numa rotina cheia de terapia, de natação, de judô, de um monte de coisa e esquece que ela é uma criança, né? Que ela precisa também brincar, também precisa ter um tempo de tédio, sem fazer nada, descansar, dormir, né? Então, eu acho que isso é bem importante a gente levar também em consideração nesse processo. Bom, eu acho que na nutrição ter o acompanhamento nutricional desde o início do processo de diagnóstico. Ter um profissional que vai te auxiliar no planejamento da alimentação da casa, buscando prevenir os transtornos alimentares, buscando prevenir, às vezes, um sobrepeso ou as dificuldades alimentares que é bem frequente nesse grupo. Então, se você puder, mesmo que num primeiro momento não pareça existir um problema alimentar nessa criança, mas ter um profissional que vai conseguir fazer a leitura geral e te orientar de acordo com as fases dessa criança. Porque conforme a gente cresce, conforme a gente interage com determinados grupos, a nossa alimentação muda. Então, uma criança que vai na escola e recebe a alimentação da escola, num certo momento ela começa a levar lancheira, depois ela vai cresce mais e compra o lanche na cantina. Então, essa criança precisa aprender a se alimentar com autonomia e fazer da alimentação da criança momento de qualidade em família. Então, se hoje eu puder dar uma dica, uma sugestão para as famílias, sentar à mesa.
Sentar à mesa com a criança, façam refeições, mesmo que essa criança seja uma criança de rotina cheia, de terapias e escola, que seja iniciar e terminar o dia. Em família, todos juntos, compartilhando do seu dia em volta do alimento. O nosso hábito alimentar, aquilo que a gente ensina para a criança em relação à alimentação, é algo que ela vai levar ao longo da vida dela. Sim, e perfeito, meninas. Poderia parar de falar agora. Foi lindo. E o que ficará, de fato, né, para a vida delas, mesmo que vindo esse diagnóstico, mesmo que não exista diagnóstico, é o sentimento de pertencimento, o sentimento de eu tenho pessoas que me amam, que estão comigo, estão vivenciando comigo, que se importam comigo. Esse primeiro investimento afetivo, sem dúvida, fará muita diferença na vida dela e dará base para ela conseguir coisas, né? Porque em cada terapia, mesmo que vocês não sejam psicólogas, vocês também trabalham a autoconfiança, a autoestima, a autoeficácia, o reforçar cada tentativa, né? Então, pais, sejam curiosos. Por mais que vocês não tenham dinheiro, às vezes, para pagar uma consulta como especialista, procure lá marcos do desenvolvimento de uma criança com 5 anos. Exato. Né? Ai, meu Deus, ele não tá fazendo isso aqui. Ele tem que fazer isso aqui? Como fazer isso aqui? Treine com a sua criança, busque ajuda, né? Busque serviços sociais de saúde. Eu sempre digo que o diagnóstico é um caminho. A gente precisaria entender que é um caminho. O que eu preciso fazer para minha criança evoluir ainda mais? E é lamentável que muitos pais precisam de muitos sinais para buscar essa ajuda. Se cada pai, mesmo que de crianças típicas, buscasse, né, esses marcos de desenvolvimento para treinar habilidades básicas. Exato. De saúde, de educação, de linguagem, de comunicação social. Sem dúvida nenhuma, as crianças também teriam benefícios emocionais disso. E eu já vou aqui me despedir. Quero agradecer a essas belíssimas convidadas que deixaram esse encontro mais rico. É mesmo, a gente que agradece pela oportunidade. Então, espero vocês no próximo episódio.